Capítulo 13. Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, versículo 1. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é o campo de batalha. Pensamentos podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo, e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre um assunto com o qual seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter-lhes dito tudo o que sabia, mas não fazia. Certa noite, depois que ele e sua esposa haviam retornado de uma festa, ela o repreendeu dizendo: "Por que você não disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse coisa alguma." "Eu já sei o que sei", ele respondeu. "Tento ficar quieto e ouvir, assim eu posso descobrir o que os outros sabem." Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser rápido para julgar, ser opiniático e ser crítico são, com certeza, 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás, com certeza, quer que sejamos rejeitados, então ele ataca nossa mente nessas áreas. Com esse capítulo, espero vos ajudar a reconhecer padrões errados de pensamento, como também a aprender como lidar com a dúvida. O julgar definido. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, Divine, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram no passado, um problema sério em minha personalidade, e acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que Deus tem me ensinado que o ajudarão. Crítica, opiniões e julgamento parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidade mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então, eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente, as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não necessariamente certo para você, e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás é certo para todos, mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não é que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de coisas de casa juntos, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos 2 pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha, e a minha é tão boa quanto a dele. Elas são simplesmente diferentes.
Levou anos para que eu entendesse que não havia nada errado com Dave só porque ele não concordava comigo. E claro, geralmente eu o deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele por não compartilhar minha opinião. Obviamente, minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou o nosso relacionamento. Orgulho, um problema do eu. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, versículo 3. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu, em nós, é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problemas que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossa vida. Temor santo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guardai-vos, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Gálatas 6, versículos de 1 a 3. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra a atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com julgar os outros ou ser críticos com eles. Quem somos nós para julgar? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Romanos 14, versículo 4. Pense dessa forma. Digamos que sua vizinha viesse à sua porta e começasse a instruí-lo sobre o que os seus filhos deveriam vestir para a escola e quais as matérias ela achava que eles deveriam fazer. Como você reagiria? Ou suponha que sua vizinha lhe dissesse que ela não gostava do jeito como sua empregada, com a qual você está muito satisfeita, limpava sua casa. O que você diria à sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que essa passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus, e mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos conta a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar um ao outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quanto era divertido para mim sentar-me em um parque ou um shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas, a roupa, o estilo de cabelo, a companhia, etc. Agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma, Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce até que você começa a expressá-lo aos outros ou mesmo àqueles que você está julgando. Então ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal à área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo simplesmente aprendendo a dizer, não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados em minha família, então cresci com eles. Por assim falar, quando esse é o caso, como pode ser com você, é como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com Deus. Eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito dele, mas não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas em minha mente, com as quais eu precisava lidar antes que meu comportamento pudesse mudar. Lembre-se, suas ações não vão mudar até que sua mente mude. Mateus 7, versículos de 1 a 6, é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica.
Quando você estiver tendo problemas com sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia-as de novo em voz alta e use-as como arma contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá por muitos anos. Vamos estudar essa passagem e vou comentá-la parte por parte enquanto a percorremos. Semeando e colhendo julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículos 1 e 2. Esta passagem nos diz claramente que colheremos o que plantarmos. Gálatas 6, versículo 7. Semear e colher não se aplica apenas às áreas agrícola e financeira, aplicam-se também à área mental. Podemos semear e colher uma atitude da mesma forma que uma plantação ou um investimento. Um pastor que conheço diz que quando ele ouve que alguém falou dele de forma maldosa e com julgamento, ele se pergunta: eles estão semeando ou eu estou colhendo? Muitas vezes estamos colhendo em nossa vida o que semeamos anteriormente na vida de outra pessoa. Médico, cura-te a ti mesmo. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículos de 3 a 5. O diabo ama manter-nos ocupados julgando mentalmente as falhas dos outros. Desta forma, jamais vemos ou lidamos com o que está errado em nós. Não podemos mudar os outros, apenas Deus pode. Não podemos mudar a nós mesmos, mas podemos cooperar com o Espírito Santo e permitir que ele faça parte dele. O primeiro passo para qualquer liberdade, entretanto, é encarar a verdade que o Senhor está tentando nos mostrar. Quando temos nossos pensamentos e conversas focados no que está errado com todos os outros, estamos geralmente sendo enganados sobre nossa própria conduta. Portanto, Jesus ordenou que não nos preocupássemos com o que está errado com os outros, quando temos tantos erros com nós. Permita que Deus lide com você primeiro e então você aprenderá a forma bíblica de ajudar seu irmão a crescer em sua caminhada cristã. Amai-vos uns aos outros. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Mateus 7, versículo 6. Creio que essa passagem bíblica está se referindo à nossa habilidade dada por Deus para amar uns aos outros. Temos uma habilidade e uma ordem de Deus para nos amarmos uns aos outros, mas em vez disso, os julgamos e criticamos. Tomamos algo santo e o jogamos para os cães e os porcos. Abrimos as portas para que eles sapateiem sobre as coisas santas e voltem e nos rasguem em pedaços. Precisamos entender que a caminhada do amor é proteção para nós contra os ataques demoníacos. Não acredito que o diabo possa fazer muito mal a alguém que realmente ande em amor. Quando fiquei grávida do nosso quarto filho, eu era uma cristã batizada com o Espírito Santo, chamada para o ministério e uma diligente estudante da Bíblia. Havia aprendido a exercitar minha fé para a cura. Entretanto, durante os 3 primeiros meses da gravidez, fiquei com muito enjoo. Perdi peso e energia. Passava a maior parte do meu tempo no sofá, nauseada e tão cansada que quase não podia me mexer. A situação estava realmente me confundindo, uma vez que havia passado maravilhosamente bem durante minhas 3 outras gestações. Embora eu fosse à igreja, não conhecia muito da palavra de Deus. Então, não usava minha fé ativamente para nada. Agora, estava muito familiarizada com as promessas de Deus e mesmo assim estava doente. E nem mesmo muitas orações a Deus e repreensão ao diabo estavam removendo o problema. Um dia, enquanto estava na cama ouvindo meu marido e meus filhos se divertirem no pátio atrás da casa, perguntei a Deus agressivamente: o que está de errado comigo? Por que estou tão enjoada? E por que não estou melhorando? E o Espírito Santo me moveu a ler Mateus 7, versículo 1. Perguntei ao Senhor o que aquela passagem tinha a ver com a minha saúde. Continuei sentindo que deveria lê-la de novo e de novo.
Finalmente Deus abriu minha memória para um evento que havia acontecido 2 anos antes. Eu havia dirigido um estudo bíblico doméstico ao qual compareceu uma jovem senhora, a quem chamaremos de Jane. Jane frequentou o curso fielmente até que engravidou, mas então se tornou difícil para ela comparecer regularmente, porque ela estava sempre cansada e se sentindo mal. Enquanto estava deitada naquele dia, lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado sobre Jane, julgando-a e criticando-a porque ela não se esforçava nas suas circunstâncias e não era diligente em vir ao estudo bíblico. Jamais nos oferecemos para ajudá-la de qualquer maneira. Apenas formamos uma opinião de que ela era uma fraca e estava usando a gravidez como desculpa para ser preguiçosa e auto-indulgente. Agora eu estava nas mesmas condições de Jane, 2 anos antes. Deus me mostrou que, embora eu tivesse sido saudável durante minhas primeiras 3 gestações, tinha aberto uma imensa porta para o diabo pelo meu julgamento e crítica. Eu tinha tomado minhas pérolas e jogado aos cães e porcos, e agora eles tinham voltado e estavam me rasgando em pedaços. Posso dizer-lhe, fui bastante rápida em me arrepender. Assim que o fiz, minha saúde foi restaurada e passei muito bem durante o tempo restante da minha gravidez. Desse incidente, aprendi uma importante lição sobre os perigos de julgar e criticar os outros. Gostaria de poder dizer que depois daquela experiência jamais cometi outro erro daquela natureza, mas sinto dizer que tenho cometido muitos e muitos erros desde então. Cada vez Deus tem precisado tratar comigo, pelo que lhe sou agradecida. Nós todos cometemos erros. Nós todos temos nossas fraquezas. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro, um espírito crítico de uns para os outros, mas em vez disso devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns para os outros, da forma que Deus, por amor a Cristo, tem feito por nós. Efésios 4, versículo 32. Julgar traz condenação. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Romanos 2, versículo 1. Em outras palavras, nós fazemos exatamente as mesmas coisas pelas quais julgamos os outros. O Senhor deu-me um exemplo muito bom certa vez para ajudar-me a entender esse princípio. Eu estava ponderando porque nós mesmos fazíamos algumas coisas e achávamos perfeitamente correto, mas julgávamos alguém que o fizesse. Ele disse: Joyce, você se olha com óculos cor-de-rosa, mas olha para todos os outros com lentes de aumento. Nós nos desculpamos por nosso comportamento, mas quando alguém mais faz a mesma coisa que fizemos, frequentemente não mostramos misericórdia. Fazer aos outros o que queremos que eles nos façam, Mateus 7, versículo 12, é um bom princípio para a vida, o qual, se seguindo, evitará muito julgamento e crítica. Uma mente julgadora é um ramo de uma mente negativa. Pensar sobre o que está errado com alguém em vez de pensar no que está certo. Seja positivo e não negativo. Os outros se beneficiarão, mas você se beneficiará mais do que qualquer um. Guarde o seu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, versículo 23. Se você quer vida fluindo para você e de você, guarde o seu coração. Certos tipos de pensamentos são impensáveis para um crente, julgamento e crítica entre eles. Todas as coisas que Deus tenta nos ensinar são para o nosso próprio bem e felicidade. Seguir o caminho de Deus traz fecundidade. Seguir o caminho do diabo traz decadência. Suspeite da suspeita. O amor tudo suporta, sempre pronto a acreditar no melhor de cada pessoa. 1 Coríntios 13, versículo 7. Posso dizer honestamente que a obediência a esta passagem tem sempre sido um desafio para mim. Fui criada para ser desconfiada. Na verdade, fui ensinada a desconfiar de todos, especialmente se eles fingissem ser bons, porque deviam estar querendo alguma coisa. Além de ser ensinada a desconfiar dos outros e dos seus motivos, tive várias experiências desapontadoras com pessoas não apenas antes de ter me tornado uma cristã ativa, mas depois disso também. Meditar nos componentes do amor e perceber que o amor sempre espera o melhor tem me ajudado grandemente a desenvolver uma nova forma de pensar.
Quando sua mente for envenenada ou quando Satanás ganhar fortalezas em sua mente, ela precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. Isso é feito aprendendo-se a palavra e meditando, refletindo sobre ela, murmurando-a para você mesmo e pensando nela. Nós temos o maravilhoso Espírito Santo em nós para nos lembrar quando nossos pensamentos estiverem indo na direção errada. Deus faz isso por mim quando estou tendo pensamentos de desconfiança em vez de pensamentos amorosos. O homem natural pensa: se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim. Talvez, mas os princípios superam de longe quaisquer experiências negativas. Confiança e fé trazem alegria à vida e ajudam os relacionamentos a crescer até seu potencial máximo. A suspeita mutila um relacionamento e geralmente o destrói. A coisa mais importante a considerar é essa: os caminhos de Deus funcionam, os caminhos do homem não. Deus condena o julgamento, a crítica e a suspeita, e da mesma maneira nós deveríamos fazê-lo. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia, permita o que Ele permite e rejeite o que Ele rejeita. Uma atitude equilibrada é sempre a melhor política. Isso não significa que não devamos usar sabedoria e discernimento em nossa conduta com os outros. Não precisamos abrir nossa vida a cada pessoa que encontrarmos, dando a cada uma a chance de nos triturar. Por outro lado, não precisamos olhar para todo mundo com um olho negativo e suspeito, sempre esperando que os outros se aproveitarão de nós. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, versículos de 23 a 25. Certa vez, depois que fui envolvida em uma situação desapontadora na igreja, Deus trouxe João 2, versículos de 23 a 25 à minha atenção. Essa passagem fala do relacionamento de Jesus com seus discípulos. Ela diz claramente que ele não se confiava a eles. Ela não diz que ele suspeitava deles ou que não tinha confiança neles. Apenas explica que, como ele entendia a natureza humana, que nós todos temos, não se confiava a eles de forma desequilibrada. Aprendi uma boa lição. Eu tinha sido machucada profundamente na situação da igreja porque eu tinha me envolvido demais com um grupo de senhoras e perdi o equilíbrio. Cada vez que perdemos o equilíbrio, abrimos a porta para o diabo. Em 1 Pedro 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aprendi que estava me apoiando nas senhoras desse grupo e colocando nelas uma confiança que pertence apenas a Deus. Só podemos ir até aí em qualquer relacionamento humano. Se formos além da sabedoria, problemas surgirão e seremos machucados. Sempre coloque sua confiança completa no Senhor. Assim fazendo, abrirá a porta para o Espírito Santo deixá-lo saber quando você está cruzando a linha do equilíbrio. Algumas pessoas acham que têm discernimento quando na verdade são apenas desconfiadas. Há um verdadeiro dom do Espírito chamado de discernimento de espíritos. 1 Coríntios 12, versículo 10. Ele discerne o bom e o mal, não apenas o mal. A suspeita vem de uma mente não renovada. O discernimento vem de um espírito renovado. Ore por dons verdadeiros, não por carne que se disfarça de dons do Espírito. O verdadeiro discernimento espiritual provocará oração, não fofoca. Se um problema genuíno está sendo discernido por um dom verdadeiro, esse seguirá o padrão divino para lidar com aquele, não formas carnais que apenas espalham e aumentam o problema. Palavras doces, agradáveis e curativas. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 23 e 24. Palavras e pensamentos são como osso e medula, tão próximos que é difícil dividi-los. Hebreus 4, versículo 12. Nossos pensamentos são palavras silenciosas que apenas nós e o Senhor ouvimos, mas tais palavras afetam nosso homem interior, nossa saúde, nossa alegria e nossa atitude.
As coisas que frequentemente pensamos saem da nossa boca, e é triste dizer, algumas vezes elas nos fazem parecer tolos. Julgamento, crítica e suspeita nunca trazem alegria. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos a vida. João 10:10. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará num novo estado de vida.